Olá, bom dia! Hoje é dia 4 de julho do ano de 2020, né? E vamos conversar mais um pouquinho sobre a série Dark, tá bom? E você não estranhe que eu vou relacionar a série Dark com o meu conteúdo de viagem no tempo, beleza? Você vai perceber isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a série Dark de bastante assim... A série Dark, ela é gulosa, tá bom? Vamos dar essa ideia para ela. É uma série bastante gulosa, ou seja, ela pegou tudo o que for possível, né? Ela explorou todos os termos possíveis conhecidos de viagem no tempo, entrelaçamento quântico, o gato Schrödinger, tudo, mundos paralelos, etc, etc. Então é uma série gulosa, beleza? E isso não é muito estranho devido ao nome, Dark, né? Escuro, vazio, né? O vazio, ele é bem guloso mesmo, nada enche, entendeu? Vamos lá. Eu vou relatar um momento, então vai ter spoilers, tá? Mas eu te garanto que vai ser coisas que você nunca ia perceber também no filme. Então quem for assistir vai entender, já assistir com isso aqui. Observe este momento que eu vou te trazer da série Dark, beleza? Observe este momento. Você vai ver que ele se funde e se une à minha história de viagem no tempo. E tem a ver com o TD, o MT, aquela coisa toda, espaço, relação, desrelação, unidade, independência das coisas. Tá bom? Tá tudo aí no meu canal. Vamos lá? Você acompanha a série Dark, beleza? Ok. Tem um monte de coisas, de assunto, tudo válido, tudo bonitinho lá. Então essas coisas você vê lá, beleza? Eu vou te falar uma coisa aqui. E daí, mais pra frente a gente volta a falar sobre isso, tá? A relação entre causa e efeito pode ser desfeita. Isso entra aquela unidade e independência das coisas que eu falo. Essa causalidade, essa relação entre causa e efeito pode ser desfeita. Isso é trabalhar em unidade e independência uma coisa da outra, beleza? Desrelacionar, então, portanto, né? Por isso, ali na terceira temporada, surge o mundo paralelo. Um mundo independente deste mundo. Você pode perceber que os personagens desse mundo estão em outra vibe. Eles não estão relacionados, mas começa a se relacionar por causa dos viajantes. Ou seja, é um mundo independente, onde você vê que um já não existe, aonde um já não sabe do outro personagem, tudo é novo, ninguém se conhece. Foi daí que está identificando a desrelação entre causa e efeito. Criou-se um mundo paralelo, por isso que ninguém se conhece, mas vão se relacionar. Entendeu? Então está mostrando uma independência e uma dependência, uma desrelação e uma relação. Beleza? Foi daí que surge o mundo paralelo, então, e você vê que as pessoas não conhecem, não sabem. Mais à frente isso se mostra, mas daí já está relacionado. Mas a primeira ideia é de uma desrelação. Não se sabia, os personagens não se conheciam, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Independência, beleza? Tá? Nisso surge o mundo paralelo, onde os personagens, então, não estão envolvidos, então, não estão relacionados, tá? E não se conhecem. Né? A questão aí é onde você vai entender uma coisa, eu vou ler aqui apenas, tá? A questão é, por que desrelacionar? Por que desrelacionar? Lembra do Apocalipse, onde o mundo narra, onde o filme narra em que o mundo parou por um nanosegundo? Ou seja, este tempo parou por um segundo, então este é o MT. Este é o MT que eu falo. Você pode ver então que na série Dark narra o tempo em movimento e um momento em que o tempo parou. Quando? No momento do Apocalipse. Este é o MT então, que é ali onde é possível acontecer algumas coisas, no tempo parado. Tá? A questão é, por que desrelacionar? Isso é um paradoxo que eu vou te falar.
o que já está relacionado. Você vai dizer assim, não foi, ou seja, aquela desrelação, aquele momento em que o mundo para, em que desrelaciona causa e efeito, não está desrelacionado. Por quê? Porque já são opostos. Causa e efeito não são iguais. Ou seja, não houve uma desrelação entre causa e efeito. Nunca foi desfeita a relação. Só parece que foi. Por quê? Porque o MT é a relação e a desrelação no mesmo lugar. Logo, os viajantes que estão relacionados acharam um lugar onde o tempo basicamente se desrelaciona. Nisso cria-se um mundo oposto. Mas tudo isso está envolvido no filme, acontecendo. Então eu estou levantando alguns pontos. Ou seja, para que desrelacionar o que já está desrelacionado? Você vai dizer assim, não, mas causa e efeito não está desrelacionado. Está, são opostos. Nunca houve uma desrelação aonde já está desrelacionado. Pelo quê? Por uma oposição que os deixa independentes. Mas você vai dizer, mas causa e efeito são dois eventos simultâneos, são um evento dependente do outro. Pois é, este é o MT. Este é o MT. Aonde existem as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, você está conseguindo presenciar na minha história aqui, junto com este evento do Dark, o MT é onde as coisas acontecem simultaneamente. Ou seja, é um paradoxo. Um momento em que o mundo para, e este tempo para, e causa essa desrelação entre causa e efeito, nunca foi descausado, porque sempre foi desrelacionado. Entendeu? Conseguiu entender que é um paradoxo aí? Como desrelacionar, para que desrelacionar, ou como é possível desrelacionar o que já está desrelacionado por uma oposição independente? Como deixar algo independente se já estão independentes? Mas não estão independentes, estão porque são opostos. Se são opostos, são independentes um do outro. Mas como se correlacionam? Por causa de uma interação entre oposição que se atrai e que se torna dual. Em MT é assim, por isso que narra esse momento em que o tempo parou e houve intervenção de pessoas no filme, tá? Então vamos continuar. Na série Dark, então, há um momento em que este mundo para, o tempo para. E nisso surge a tal brecha, né? Ou seja, uma oportunidade, porque como o tempo está sempre em movimento, quando o tempo parou, surge uma oportunidade. Logo, o viajante tem todo o tempo movimento para se mover, mas não tem em TD o tempo parado, que só encontra-se em MT, no momento do apocalipse. Por isso que fala que o início é o fim e o fim é o início. Só que o filme fala o fim é o início é o fim, mas sempre dualizado, em dois tempos diferentes. Por isso que há desencontros e encontros, porque está sempre em TD dualizado. O único momento que relata o MT é na hora do apocalipse, onde o tempo para e é possível agir. E aí acontece isso no filme. Ou seja, na série Dark acontece isso, o mundo para, onde a intervenção das pessoas lá. Nisso, basicamente, neste momento em que há o apocalipse, quebra a relação, que é narrada no filme, entre causa e efeito, que na realidade nunca foi quebrada, por causa a oposição já diz que são coisas diferentes. Então, você descobriu uma coisa, né? Logo, não estão desrelacionados. Nunca houve uma desrelação no momento. Por quê? Porque no MT, onde o tempo para, onde eu narro aqui, desrelação e relação, ou separação e união, está ao mesmo tempo. Coisa que o filme explora em TD e nós achamos esse momento em MT. Logo, há um paradoxo. O MT é puro paradoxo. Por quê? Porque as duas coisas acontecem ali. Relação e desrelação, separação e união sempre no mesmo lugar, coisa que não acontece nos outros. Tá, vamos em frente, que tá dando 9 minutos, né? Então você viu um paradoxo. Aí, é só rebobinar que você vai ver a história de novo aí que eu falei. Nisso temos um paradoxo, né? Porque a relação de causa e efeito nunca foi desfeita. Ou seja, quando fala que foi desfeita uma relação no Apocalipse e onde houve interação de alguns personagens para reformular, é o início e o fim ali, onde o tempo para. O MT é onde o tempo está parado. Ou seja, onde nunca houve uma desrelação entre causa e efeito.
Por quê? Porque a oposição já dá uma naturalidade de desrelação e de independência das coisas. Só que nisso quebra coisas e envolve quesitos físicos. Porque a física trabalha causa e efeito como uma coisa só e uma dependente da outra. Em oposição. Então nós estamos conhecendo um lugar aí. Entendeu? Tá? Nisso surge um paradoxo, porque a relação entre causa e efeito nunca foi desfeita ali no Apocalipse. Porque já são opostos, sempre estiveram desfeita a relação. Entendeu o paradoxo? Tá, porque já está desfeita, eu tô relembrando que eu escrevi aqui, né? Daí no caso assim... No caso, este lugar é onde o tempo para. Eu anotei aqui que eu fiz várias anotações e estou repassando, né? No caso ali é onde o tempo parou, então, por 1 nanosegundo, é o tempo parado, né? Que é onde influi na relação entre causa e efeito, que a série relata. Portanto, nunca foi desfeita a relação de causa e efeito, porque sempre foram opostos, ou seja, está mostrando uma coisa real, a série Dark. Você vai encará-la como fantasia e suposições. E talvez uma possível... Eu já estou encarando como uma coisa. Nós já estamos vendo duas coisas. Mas vamos em frente que eu quero falar mais uma coisa. Quando se trata do gato Schrödinger, que eu não sei como é que se fala ali no Vivo e Morto, no MT também é assim. Vivo e morto ao mesmo tempo. Só que o gato Schrödinger não bate. Porque a mente humana não consegue acatar duas coisas ao mesmo tempo. Isso só é possível numa desrelação entre causa e efeito, que acontece no Apocalipse. O início e o fim é o início. É um lugar assim que a gente identificou para poder trabalhar isso. O gato Schrödinger está em todo o filme, como? Em TD, em lugares separados. Isso mostra o Jonas morto aqui, vivo lá, separado. Morto aqui, vivo lá. Um personagem morre aqui, vive aqui, morre aqui. Temos no futuro, morre aqui, vive. No presente, vive. Recomeça. Ou seja, o gato Schrödinger é um experimento mental em MT, onde existe a vida, ou é possível você estar vivo e morto ao mesmo tempo. Não é impossível. Só que o filme relata em TD, em tempos diferentes. Logo onde o Jonas morre aqui, no outro lá está vivo. E a justificativa é que já está vivo no futuro. Porque vivo e morto. Só mostrando em tempos separados, porque a mente humana não entende o MT, onde as duas coisas estão ao mesmo tempo. Isso é quântica. Logo, então, vocês estão saindo de uma fantasia para algo bem real. Mas isso é outra história. Vamos ficar por aqui porque é este o vídeo que eu queria falar deste momento apenas, em que você vê o gato Schrödinger. Outro momento que eu acabei de ver, que eu não terminei a 3ª temporada ainda, que você vai ver o seguinte, eu vou te falar que esse momento é importantíssimo. É importantíssimo. Tem um momento na 3ª temporada em que o Jonas tenta se enforcar. Ele ia conseguir. Aí chega aquele Noah novo e dá a arma para ele. Entendeu? E ele puxa a arma e não consegue desgatilhar. Por quê? Porque identificou um momento em que a vida e a morte está no punho de Jonas, nas condições dele, por decisão dele, e que o suicídio não é impossível por causa do outro. Entendeu? Só que no filme mostra isso. Logo vem o outro dizendo, você não pode fazer isso. Por quê? Porque neste momento há uma manifestação TD, onde a vida e a morte estão em lugares separados. Logo, esse não governa o dom da morte. Ele não pode se matar. Por quê? Porque basicamente já está em TD. Por quê? Porque esse consegue atirar a arma, esse não consegue. TD. Entendeu? Ou seja, por isso que o filme se desvincula em dois, bem e mal. Porque está em tempos separados. No MT, quem é o início é o fim. Entendeu? E no filme você está vendo que não está assim. Que um é responsável pela morte e outro é responsável pela vida. Um é responsável por salvar o mundo, o outro é responsável por destruir o mundo. Acontece que isso em TD, em dualidade humana. No mundo humano é assim. Em MT, Jonas é o fim e o início, o responsável por começar tudo e terminar. Acontece que ninguém quer descobrir isso, até o próprio filme que busca isso não quer descobrir isso. Por quê? Porque isso é real.
Entendeu? Porque isso é verdade e isso não está a acontecer. Isso já está acontecendo. Ou seja, a série Dark é uma maravilha da natureza. Entendeu? É a coisa mais. É um dos filmes mais. Só que não é só ela. Todo. Inclusive, tem mais filmes de paradoxo que já falam isso. Por exemplo, tem mais filmes que eu vi outro dia. O próprio Black Mirror e Cloverfield Paradox. Fala da mesma coisa. MT, movimento e tempo parado. Ou seja, o viajante do tempo, o segredo do viajante do tempo está no não viajar no tempo, o tempo parado. Logo, não é o tempo que propicia a viagem no espaço, é o espaço que daí não tem o tempo. Porque é uma trama, porque é um esquema que estamos descobrindo agora e já deu 15 minutos, deu meu tempo. Reveja se você quiser, você vai ver o paradoxão que tem aí. O paradoxo enorme que você não percebeu que acontece aí no momento do apocalipse, que logo todo mundo quer evitar o apocalipse e todo mundo necessita do apocalipse, porque no início está o fim, no fim está o início. Isso se manifesta em tempos diferentes, e um querendo evitar, outro querendo continuar, e vira uma confusão, e nós estamos nos deliciando com este momento, não é verdade? Porque tudo que eu falo de viagem no tempo basicamente está em Dark. E eu vou mostrar mais, tem mais. Eu volto com mais aí. Abraço, fui.